Olá, boa tarde, gente. Júlia Leite na área. Hoje vocês vão participar do café da tarde comigo. Eu vou contar uma história para vocês, então senta que lá vem a história, vai demorar um pouquinho. Tudo começou com um sonho que eu tive essa noite. Essa noite eu sonhei que eu não lembro, eu estava em algum lugar e eu tinha reencontrado uma antiga amiga que eu tive, né? E a irmã dela. E aí elas me cumprimentaram: e aí, Júlia, tudo bem? Que não sei o quê. E sabe, geralmente tem sonhos que deixam você com algumas sensações, né? Quando você acorda. E durante o sonho mesmo, eu senti saudade dessa pessoa. E eu fiquei, nossa, quanto tempo, né? E assim, sabe, eu lembrei do carinho que eu sentia por ela e que ainda sinto, mas como a gente tá distante, já não é mais a mesma coisa. E eu vou contar a história pra vocês sobre essa amizade que aconteceu, sobre essa pessoa. Por isso que ela vai demorar um tiquinho. Mas eu acho que eu vou fazer em partes. Vou dividir o vídeo em partes e vou postando uma depois da outra. Vou fazer tipo uma série de vídeos. E, gente, eu vou comer, tá? Vocês estão super convidados a comer comigo. É o seguinte, eu tenho café, eu tenho suco, eu tenho pão doce e eu tenho um pedacinho de bolo com um bombonzinho. Finge que esse café da tarde é em homenagem aos meus sobrinhos que estão fazendo aniversário hoje. Sim, gente, eles são irmãos, não são gêmeos e fazem aniversário no mesmo dia. Meus amores, amo vocês. Deixa eu lembrar aqui como que tudo começou. Começou com eu estava no ensino fundamental, na 8ª série, e ela estava no ensino médio, na 1ª série. E as nossas escolas, elas eram... O pátio é interligado, né? Agora já é separado, mas na época eram 2 quadras, uma quadra de cada escola, então educação física, recreio, a gente tinha o pátio em comum. E eu lembro que na época eu assistia a série Zack e Cody, Gêmeos a Bordo, e tinha uma personagem chamada Bailey Pickett, né? Que é o par romântico do Cody. E aí, eu lembro que eu tava, não lembro exatamente como, mas num desses momentos de recreio, eu olhei pra menina e falei assim, nossa, gente, ela é igualzinha a Bailey. Caraca, até o sorriso, mas assim, tinha uma pequena diferença, né? Porque a menina, ela tinha aparelho e a personagem da série não tinha. Mas, tipo, o cabelo loiro, assim, comprida, franjinho, o sorriso, era a mesma coisa. E ela me chamou a atenção. E sabe quando você, tipo, vai... Tem pessoas que você passa na rua, assim, que você olha na rua, elas te impactam, né? Você dá uma olhada assim e fica, uau, caramba, que pessoa é essa? Você fica... E detalhe, eu não fui a única pessoa a olhar pra ela e ter essa mesma sensação. Outras 2 pessoas chegaram pra mim, porque, tipo assim, eu fui uma das pessoas que tive esse impacto com ela e consegui chegar ao ponto de ser amiga dela. E as outras pessoas não. As outras pessoas simplesmente chegaram pra mim e comentaram, falaram, nossa, gente, ela chama muita atenção, ela parece ser muito bacana, isso e aquilo. Enfim, então eu não fui a única pessoa que foi tocada pela aparência da menina. Não só a aparência, gente, o jeito dela também. Ela tinha um jeitinho meio que meigo, sabe? Era tipo, tem gente que tem um ar diferente, né? Tem gente que fala assim que eu esqueci como é que fala, carga negativa, carga positiva, pessoas que carregam uma energia boa, isso, energia boa, lembrei. Aí, falei que ia comer até agora nada, né? Eu falo demais. Aí, ela tinha essa vibe de uma pessoa gentil, uma pessoa bacana, até mesmo uma certa pureza nela, a gente conseguia perceber. Aí tá, o que me encantou foi o fato dela parecer com a atriz. E eu, super fã da personagem. E aí eu ficava olhando ela de longe. E ela tinha um grupinho de amigos dela, né? De amigas dela. E eu tipo, meio que virei fã. Sabe? Quando a gente vira fã de alguém, geralmente a gente vira fã de gente famosa.
Mas ela não era famosa e eu virei fã da menina. Eu acabei criando um carinho platônico pela garota. E aí um dia eu vi ela abraçando a amiga dela e eu achei aquilo super fofo. Eu falei, Senhor, eu quero esse abraço. Né? E eu tenho esse costume de falar com Deus e pedir as coisas pra Ele, até mesmo as mais triviais. Eu peço pra Deus porque pode ser trivial pra alguém, mas pra mim é muito importante. E, enfim. E Deus é incrível, tá, gente? Ele faz. Ouve a história. Aí teve, depois de muito tempo, eu não lembro, foi no mesmo ano, eu tinha ido na lotérica, eu tava indo pra lotérica e encontrei o meu melhor amigo no meio do caminho. E a gente parou pra conversar em frente a uma banca, né, de revistas e jornais, pra você ver o quanto tempo que tem, né? Hoje em dia banca é raridade. E aí eu tava conversando com ele sobre o quê? Sobre a Demi Lovato. E eu falei assim, essa revista aqui tem o pôster da Demi. E eu, pra quem não sabe, eu sou super fã da Demi. Tipo, naquela época então eu era, uou, Demi pra tudo. Era Demi pra isso, Demi pra aquilo. A minha irmã não suportava mais ouvir o nome Demi. E aí ele foi e comprou essa revista pra mim. E eu fui pra lotérica, fui pra fila da lotérica. Num dado momento, eu olhei pra trás, adivinha, gente? A menina estava atrás de mim. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, meu coração começou a acelerar, eu falei, caraca, velho, ela tá aqui, o que eu faço? Aí, tipo, era a minha chance, né, de falar alguma coisa. Aí eu lembro que eu peguei a revista, fui folheando, aí tinha uma foto da Katy Perry. Aí eu olhei pra trás, virei pra ela e falei, você gosta? Gente, meu coração tava muito acelerado, era como se eu estivesse vendo uma celebridade na minha frente. E aí ela pegou e falou assim, eu gosto. Aí nisso a gente começou a folhear a revista juntas. E eu não consigo me lembrar muita coisa porque já tem muitos anos isso, gente. Isso foi em 2012? 2012. Então, 2012, então eu não lembro de tudo. Foi por aí, 2012? Não, foi 2010. Foi 2010. Eu tava na 8ª série ainda, então foi 2010. Já tem praticamente 15 anos isso aí. E aí eu encontrei com a menina e eu fiquei com o coração super acelerado e tal, e ela falando comigo de forma gentil, e eu tava tremendo, e eu espero que ela não tenha percebido que eu tava tremendo. E enfim, aí eu puxei assunto com ela, a gente começou a conversar, aí pronto, foi a oportunidade que eu precisava. Eu não sei se foi uma oportunidade que Deus me deu, talvez tenha sido, eu acredito que tenha sido porque eu pedi pra ele uma oportunidade. E aí, enfim, aí nos outros dias, conforme a gente se encontrava na escola, eu cumprimentava ela, né? Tipo, oi, tudo bem? Dava um sorriso, enfim, de longe. E sempre que eu podia, eu meio que eu puxava um assunto diferente, né? Aí teve um certo dia que eu peguei um pirulito que eu tinha na mão e falei, aqui, toma pra você. E aí ela sorriu, enfim, eu não lembro, tipo, depois disso, como que foi que a gente fez pra se aproximar tanto a ponto da gente se tornar amigas. Mas foi por aí, gente. Enfim, aí tivemos uma amizade que eu gostei bastante. E teve um dia, ela tava namorando, ela tinha um namorado que ele estudava na minha sala. Isso eu já tava no 1º ano do ensino médio já, ela tava no 2º ano. Ele estudava na minha sala e eles começaram a namorar. Aí teve um dia que ela tava na porta da minha sala com ele, eu apareci, que eu tinha acabado de chegar, era na entrada, se eu não me engano, ou a volta do recreio, alguma coisa assim. E ela parou de... E ela que tava com ele, não sei se eles estavam abraçados e tal, ela me abraçou. Nisso que ela me abraçou, eu lembrei do pedido que eu fiz pra Deus, que eu falei assim, Senhor, eu queria um abraço desse. E foi exatamente o que eu tinha pedido. E eu falei, caraca, Deus me deu o abraço que eu pedi. E pra mim era super importante, porque ela era minha amiga, eu gostava dela como amiga. Eu sabia aquele carinho que você sente pela pessoa, que é algo terno? Tipo, é puro, não tem uma má intenção nem nada. Até então que o que eu fazia, eu lembro, uma coisa importante. Desde que eu vi ela, naquela época eu fazia parte de retiros
de adolescentes na igreja.